Chega de escuridão, de conflito. Viva o conhecimento científico. Vamos nos iluminar. Que venha o arcadismo. É isso aí, pessoal. Hoje falaremos então do nosso arcadismo. O que é, como vive, o que come? Sim. Eu sou a Prof. Fabi e nós vamos mergulhar nesse movimento artístico no nosso FabiFlix, o seu streaming de língua portuguesa, em que cada episódio você conhecerá um pouquinho mais sobre literatura, gramática, interpretação de texto e redação. E no episódio de hoje da FabiFlix veremos o arcadismo, esse movimento artístico que vincula junto com o iluminismo, século das luzes, que nada mais era do que uma crescente valorização da razão e do conhecimento científico. Essa mudança de pensamento artístico proporciona aos indivíduos uma volta aos valores clássicos, sim, uma volta aos meus gregos e romanos. Mas o que já sabemos até aqui? Bom, nos episódios anteriores do FabiFlix, vimos um outro movimento artístico, o nosso barroco, que estava ali num conflito existencial, esse indivíduo, num dualismo eterno, e tinha como duas vertentes de literatura o cultismo e o conceptismo. Lembrando também que nós aqui no Brasil tínhamos dois autores que faziam parte desse período, que é o nosso Gregório de Matos Guerra, o nosso primeiro grande poeta brasileiro, também conhecido como Boca do Inferno, e o padre Antônio Vieira com seus sermões, certo? Mas isso é os episódios anteriores. Agora vamos nos concentrar no nosso arcadismo. Bom, como já havia dito, o arcadismo está junto com o século das luzes. Essa nomeação, de século das luzes, vem em contraponto a toda a escuridão da Idade Média, que não preservava tanto assim a razão e os conhecimentos científicos, certo? Então, assim, eles buscavam muito pelo saber enciclopédico, certo? Para poder apresentar todos os conhecimentos filosóficos e científicos que tinham na época. E eu tenho também aí 3 pensamentos muito fortes que conviviam com eles, que era a razão, a verdade e a natureza. Mais uma vez aí o meu homem entra no centro de tudo, assim como começou lá no Renascimento, sabe? Lá atrás. Outra curiosidade interessante aí também é que o arcadismo também pode ser conhecido como neoclassicismo, fazendo referência ao meu classicismo e renascimento lá atrás. Mas claro, com novidades e coisas diferentes, certo? Ele só pega um pouquinho lá atrás e volta pra cá, sim? Então vamos começar aí com o que é a Arcádia. Sim, a Arcádia era uma região ali da Grécia onde vivia o Pan, o deus dos campos, bosques e rebanhos. Viram que um dos pensamentos que eles priorizavam ali era a natureza, certo? E aí eles, mais uma vez, utilizam aí essa região da Arcádia como um símbolo do seu movimento. Não só porque retomava os deuses, mas também a natureza que estava posta. Querem saber mais ou menos onde que está essa Arcádia aí? Olha lá aí, na Grécia. Bem ali no centro, certo? Então, é dali que eles buscaram as suas inspirações, certo? Lembrando que, estou falando da Arcádia lá dos gregos, sim? E não do movimento do arcadismo, não do momento do movimento arcadismo. E aí, eu queria já discutir com vocês uma obra que eu gosto muito, que é do Jacques-Louis David, que são os litores trazendo a Brutus os corpos de seus filhos. Pois é, como todos os indivíduos desse arcadismo, eles faziam questão de fazer uma volta aos antepassados gregos, e romanos, eles viam também a postura desses indivíduos como uma postura que devia ser seguida.
Então eu tenho, por exemplo, Brutus, que acaba julgando os próprios filhos e levando-os à morte em prol de seguir com a república naquele período. Então veja que ele vai até contra os próprios filhos para não ir contra a política. Digamos que o arcadismo, né, e o iluminismo, naquele momento, precisava retomar esses valores aí de fazer pela sociedade e pelos outros do que ao seu próprio bem. Acho que tem lógica, não tem? Bom, mas vamos ver aí direto o que nós temos de características do movimento Arcade. Primeiro, é uma oposição ao barroco, certo? O barroco era um movimento que vinha anterior e era um movimento que quebrava o equilíbrio. Então, as próprias obras viviam um certo deslocamento de eixo, sabe? E eles não queriam mais reproduzir toda essa escuridão do barroco. Eu sou agora um Arcade, eu prezo pelo pensamento e o conhecimento, então logo pelo iluminismo. Para vocês verem aí a diferença de uma obra para outra, esse, por exemplo, é a Crucificação de São Pedro, em Portugal, que é do Caravaggio, que é um pintor barroco. Veja o deslocamento do eixo do quadro. Eu tenho cores aí mais escuras, certo? Para mostrar um certo escuridão da cena, do que está acontecendo. E eu tenho também só uma luz muito central no que está acontecendo ali. Isso eram as obras do barroco, né? Que viam em questões também mais da igreja, onde eles utilizavam aí as suas inspirações, certo? Então, voltava esse olhar para a igreja que o Arcade, de uma certa maneira, por querer um pensamento científico, é contra. Pois é, aqui nós estamos discutindo o que é certo e o que é errado, certo, gente? Mas só o movimento em si. O que mais nós temos de característica, então, desse movimento? Veja aqui que nós temos esse quadro, o Balanço, do Jean Honoré Fragonnet. Meu francês não tá lá muito bom, mas tudo bem. Que nada mais é do que um voltar à natureza. Essa sim, ela é perfeita e deve ser retratada. E diante disso, eu trago aí alguns termos para representar essas características do meu arcadismo. Então eu tenho o bucolismo e o pastoralismo. Bom, é muito fácil e muito tranquilo entender o que é esse bucolismo e esse pastoralismo, que nada mais é do que uma representação idealizada da natureza como um espaço acolhedor, certo? Então, sinônimo de tranquilidade. Se eu estava vivendo num período anterior muito conflito e incertezas, nada mais justo do que o meu indivíduo de agora querer o quê? Uma tranquilidade, certo? E eles vão tão em busca dessa questão da natureza que, inclusive, os poetas, eles são denominados pastores e usam até pseudônimos na sua produção. Veja isso que interessante. Mas assim, não era só por uma questão de estética não, viu? Eles também viam na escolha de um pseudônimo, que retomava essa questão, né, de ser um pastor, uma maneira de esconder sua origem nobre. Certo? E aí com isso, talvez dar aquela, sabe, neutralizar um pouquinho as questões sociais, as diferenças sociais, para não ter mais este conflito. Chega de conflito, certo? O conflito tá lá no barroco. Então também eles utilizavam os pseudônimos como uma maneira de trazer amenidade, ficar mais neutro. E para que as pessoas prestassem atenção então apenas na sua obra em si. Certo? Diante disso, eu também vou ter o quê? Uma linguagem mais simples, que, mais uma vez, contrasta lá com o barroco, né? Que é aquela linguagem pesada, rebuscada, não. Quero a simplicidade dos campos e dos pastores. Eu acho bem bonito, inclusive, certo? Bom, então nós temos aí o retorno aos temas clássicos, certo? E eles vão pegar alguns temas também específicos para essa retomada. Então, que eu tenho aí nada mais é do que a própria mitologia. Então eles retomam e tentam reproduzir parte dessa mitologia novamente, mas com um olhar muito próprio deles. Eu tenho aí esse quadro que é a Diana saindo do banho, de Françoise Pouchet, não sei se está certo, que nada mais é do que Diana em romano, ou Ártemis em grego, que é a nossa deusa da lua e da caça,
certo? Ela é muito poderosa e forte. Então eles retomam não só esta deusa, mas toda a mitologia grega e romana, certo? Bom, alguns temas específicos então que eles vão utilizar aí, inclusive no latim, na forma do latim, eu tenho a inutilia truncati, que nada mais é do que cortar o que é inútil. Então veja, se eu quero uma simplicidade, tudo que está em excesso é inútil. Cortaremos, certo? Temos também o fugere urbi, que nada mais é do que fugir da cidade. Se eu tenho que retomar os meus campos, a cidade não vai ser tão bem vista para eles. Então, fugere urbi. Temos também o aurea mediocritas, que nada mais é do que o meio termo de ouro, sabe assim? Nem lá nem cá, uso o meio termo e tá perfeito. Esse é o meu arcade. E também temos o locus amoenos. Não é louco não, gente, tá? Esse locus amoenos é um lugar ameno, tranquilo. E por fim, e talvez um que você até utilize até hoje, né, direto, que é o nosso carpe diem, que nada mais é do que o aproveite o dia. Por que não? Já que estamos aí nessa tranquilidade, nesse retorno à natureza, nada mais justo do que aproveitá-lo, certo? Porque tudo pode, acabar assim. E aí não é muito bom, não é mesmo? Bom, quais são os meus autores, no caso, brasileiros, que são conhecidos e famosos nesse período do arcadismo? Nós temos aí nada mais, nada menos do que o Cláudio Manuel da Costa, também conhecido como o nosso primeiro poeta aí a inaugurar o nosso arcadismo. Olha que responsa, hein? Ele que iniciou o arcadismo aqui no Brasil, em 1768, muito bom. E ele faz uma retomada dos modelos camonianos. Então lembra que eu falei pra vocês que eles retomam um pouquinho do que é o meu renascimento, do meu classicismo? E é então nada mais justo do que também retomar alguns poetas daquele período lá, certo? Não só dos gregos e romanos, mas desses também. Bom, na sequência eu tenho outro autor também famoso do período, que é o Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu, sim, o Dirceuzinho de Marília. Marília era sua musa e ele escreve então obras a ela neste período. Mas fico pensando você, tá, Fabi, eu já entendi desta volta à natureza, desse conhecimento científico, tudo isso. Mas como que isso se apresenta em um texto? É o que nós veremos. Olha que interessante. Já que falamos aí do Tomás Antônio de Gonzaga, eu vou reproduzir aí a Lira 2, certo? Que ele escreve a sua musa, Marília. Olha lá. Pintam Marília os poetas. A um menino vendado com uma aljava de setas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido, e de amor ou de cupido são os nomes que lhe dão. Porém eu, Marília, nego que assim seja amor, pois ele nem é moço, nem é cego, nem setas, nem assas tem. Ora, pois, eu vou formar-lhe que ele já feriu meu peito, por isso o conheço bem. Então vejam aí, nada mais justo do que, através do amor, retomar o cupido da nossa mitologia, certo? E fazer aí um certo retomar de coisas que devemos viver no agora. Marília, está vendo? Eu estou. Vamos aproveitar, por que não? Então, é desta forma que os textos Árcades, então, reproduzem um pouco dessas características que a gente levantou, certo? Então, para terminar, ficam aí as nossas queridas referências da aula e vejo você no próximo episódio. Beijo, até mais. Acompanhe o Fabiflix.